do Apocalipse, no capítulo 1, nos três primeiros versos, eu gosto muito de mencioná-los sempre quando a gente está falando sobre o tema. Gostaria que vocês lessem comigo antes da gente orar. Acompanhe aí. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, Deus Pai, para que Ele mostrasse aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tanto quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, te agradecemos, porque nós estamos aqui enquadrados entre os que leem, ouvem e também guardam as coisas que estão escritas, ó Deus, reveladas para nós, os servos do Senhor Jesus. E nós, neste momento de tanta turbulência, estamos seguros porque temos essa revelação do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E abra a nós, Espírito Santo, o entendimento de uma forma cada vez mais profunda de todas essas revelações, para que também dia a dia nós possamos estar não somente seguros, mas também compartilhando essa palavra da verdade para aqueles que ainda não ouviram. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Recapitulando rapidamente, nós pegamos algumas figuras do livro de Gênesis, logo ali no princípio, e vimos o reflexo dela nos primeiros estudos dentro do livro do Apocalipse. Vimos também que logo depois do dilúvio, aquelas nações que passam a ser formadas a partir dos filhos de Noé, estão aparecendo novamente em episódios que são narrados nos últimos dias. Então nós estamos percebendo como existe um princípio, um meio e um fim dentro dessa revelação, e nós não podemos entrar no livro do Apocalipse sem ter essa informação que nós temos no Antigo Testamento. E hoje nós vamos começar a mexer aqui com o profeta Daniel. Na verdade, se podemos dizer, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E nós vamos começar a ver isso hoje, como ele é preciso e as revelações que o Senhor traz para nós através desse profeta são realmente de grande significado. E a gente começa normalmente pelo capítulo 2, que eu pedi que vocês investigassem, e também no capítulo 7, um complementa o outro. Todos os dois falam a respeito do mesmo tema, mas como eu não canso de repetir aqui, a revelação ela é progressiva. Quanto mais nós andamos para o final da Bíblia, fica mais claro aquelas informações que nós temos lá no princípio, ou no Antigo Testamento. Elas são mais claras ainda no Novo e nos Evangelhos, e são mais claras ainda no livro do Apocalipse, porque, como nós já vimos, essas revelações vão sendo ampliadas, debaixo da lente que nós passamos a ver, que é a revelação do Senhor, mostrando então coisas que não eram tão nítidas quando reveladas lá na Antiga Aliança. E vamos ver isso hoje também com o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, começando no capítulo 2. Como vocês já leram, eu vou passar rapidamente, nós vamos então pegando as partes principais. Nós estamos aqui no momento em que Daniel está vivendo no período do Império Babilônico. Ele está aí diante de Nabucodonosor, que foi a expressão maior desse império, como rei, e que criou a grande Babilônia, como ele mesmo falou, essa grande Babilônia que eu construí. Então, Daniel está ali na presença do rei e ocorre um fato interessantíssimo que vem da parte de Deus, Ele, um homem que está acima de tudo e de todos, numa altura muito elevada entre até então todos os reis e governos e domínios que vieram antes dele,
e nós sabemos que isso nasceu naquela própria região, já falamos sobre isso, sobre Babel também, né, onde foi estabelecido futuramente o reino dele, o Império Babilônico, mas desde lá de trás, desde aquele momento da Torre de Babel, que começou então a haver essa mistura do governo político, né, com a força e o poder religioso. E nós encontramos no livro do Apocalipse, essa força política, ela vem ali como aquela besta, né? E sobre ela, montado nela, vem o poder religioso. E tudo isso nós vimos desde a antiga Babilônia, como o Apocalipse descreve, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, ali no período da Torre de Babel, com Nimrod, como nós já falamos, começou toda essa realidade nova, que não existia antes, porque o único Deus que havia ali, né, e tinha como referência, foi ali no Éden com Adão, e depois passou as descendências de Adão até chegar em Noé. Todos os homens desapareceram, morreram no dilúvio, e somente os 3 filhos dele é que vieram a povoar a terra depois. E qual o Deus que eles serviam? O Deus Todo-Poderoso. Mas chega no momento da rebelião, porque Deus diz para que eles espalhassem sobre toda a terra, então eles constroem ali, pelo que sabemos, já informamos os irmãos, por participação e talvez até liderança do próprio Nimrod, a torre, porque a torre serviria de abrigo para um possível dilúvio, se é que ele viesse a ocorrer de novo. Então, nesse momento, forças espirituais invisíveis passam a ser invocadas através dessa conexão, né, com os céus que eles fizeram, tanto que a palavra nos fala a respeito dos exércitos dos céus, referindo-se a astros e coisas assim, desse lado mesmo, né? Quer dizer, fora da terra, eles começaram a invocar espíritos que passaram a ser cultuados. E aí começa esse culto pagão na Babilônia. Então, vimos isso, passando rapidamente. Daniel está agora na corte deste rei Nabucodonosor, que é um império naquela mesma região, ali na região de Babel mesmo, mas que ocorre num período posterior a esse que nós já falamos aí da torre e desse momento aí onde a religião nova que surge, uma religião pagã, claro, não liga o homem a Deus, mas a forças espirituais das trevas, juntamente com o governo político, né, que naquela época e na sequência também vem representada por imperadores, quer dizer, pessoas que na terra são como deuses, né? Eles falavam e tudo estava debaixo deles e pronto, acabou, não tinha conversa. E Daniel está nessa corte, ele foi levado cativo pelo Império Babilônico. Daniel foi um eunuco na corte babilônica, ele foi levado como participante de uma das famílias nobres ali em Israel, e Nabucodonosor pegava essas pessoas e levava para estar junto com ele naquelas coisas que ele achava mais importantes, e ali eles eram instruídos na cultura babilônica e passavam então a ajudar a gerir o império. Daniel e seus amigos estavam ali, foram levados e eles eram eunucos, e Daniel estava junto com os sábios, chamados sábios da Babilônia, que eram exatamente essas pessoas que tinham esse conhecimento mais elevado, aquelas pessoas que ficavam olhando os céus e discernindo através deles o que é que ia acontecer, que é a astrologia que nós temos hoje, e várias outras coisas que, na verdade, hoje nós podemos dizer que não deixa de ser mágicas, feitiçaria, coisas dessa ordem, como nós vimos acontecendo lá também com Moisés, ali no templo de Faraó, né? Ele julgou, os magos de Faraó conseguiam replicar aquelas pragas, né? Até certo ponto, chegou uma hora que não deram conta mais não. E também aquele momento que Moisés joga o cajado dele, né, a vara no chão, a vara se torna uma cobra, e eles fazem a mesma coisa também, eles jogam lá, eles conseguem fazer isso. Então, esse relacionamento no mundo antigo com a mágica, com o mundo das trevas, já era alguma coisa muito desenvolvida. E, claro, a cultura babilônica, essas coisas também estavam presentes, e Daniel estava dentro no meio dessa turma aí. E Nabucodonosor, como nós já falamos aqui, ele era o top dos tops, né? Era o imperador máximo, e ele se sentiu assim um pouco inseguro com esse pessoal que estava em volta dele,
Será que esse pessoal, quando fala as coisas comigo, estão falando certas mesmo? Eles têm conhecimento disso? E ele então chamou os seus magos, os seus sábios, e disse para eles: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me interpretem um sonho. Foram o que vocês leram. E então eles falaram: conta o sonho. Ele falou: não vou contar não. Vocês vão me contar o sonho que eu tive e vão me dizer o significado do sonho. Aí que faz a coisa ficar totalmente complicada, né? E ele falou o seguinte: não tem conversa não. Ou assim, ou perde a cabeça, vocês vão tudo embora porque vocês são uns inúteis. Daniel, nesse momento, não estava presente nessa hora, ou no momento que essa instrução foi dada, mas ele ficou sabendo e ele então procurou e pediu um tempo para orar ao Senhor, porque a cabeça dele também ia rolar, né? E ele orou ao Senhor e Deus trouxe a interpretação para ele, e ele se apresenta a Nabucodonosor e conta o sonho. E esse sonho, claro, veio da parte do Senhor essa situação toda. Então já podemos aprender uma coisa aqui, irmãos: quando as coisas saem do nosso controle, você tem que apelar para o Senhor, e Deus quer que seja assim mesmo, e Ele já sabe que na nossa história vai acontecer vários momentos onde você não vai ter controle, vai ter opção, você não sabe o que faz. Você sabe o que você faz? Prostra, bota a cara no chão e fala: Senhor, me ajuda, socorro, socorro. E pronto. E transfere para Ele, através da oração e da súplica, né, e descansa nele, com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai entrar no seu coração, pronto. E você fica quieto, porque Deus vai fazer as coisas acontecer. Aleluia por esse Deus maravilhoso. Então, Moisés chega lá na frente, o Daniel chega lá na frente do Nabucodonosor e fala assim: eu tenho já a revelação do sonho. Você viu uma estátua muito grande, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, tinha um abdômen de bronze, tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e bronze misturado. Você estava lá olhando esse negócio, assustado com essa imagem, quando de uma montanha sai uma pedra, sem ninguém ter ido lá cortar a pedra da montanha, e essa pedra vem e acerta os pés dessa estátua. A estátua vai ruindo, e essa pedra vem passando por cima dela, e essa pedra toma conta de toda a terra e esmiuça toda aquela estátua. Certo, Nabucodonosor? Ele já devia estar com o olho desse tamanho, né? Foi isso que eu vi mesmo, Daniel. Agora, o que isso significa? Então, ele chegou para Nabucodonosor e disse para ele: isso significa uma sequência de governos e de impérios. Você é a cabeça de ouro, seu império, a Babilônia, é essa cabeça de ouro. Depois vai vir um inferior, não tão precioso, né? Vai ser de prata, que vai ser essa parte aí do peito e dos braços. Na sequência disso, o abdômen dessa estátua vai ser um outro, que vai surgir. E depois vem as pernas, outro, né? Vem as pernas de ferro. E uma coisa muito interessante que nós vamos ver, que o significado maior não está nem na cabeça, nem no peito, nem no abdômen. Se bem que o abdômen vai ter um sentido aí especial que nós vamos colocar hoje aqui ainda. Mas as pernas de ferro e os pés de ferro misturado é que é o mais importante. Por quê? É exatamente nos pés que a pedra vai bater. E ruindo toda a estátua, a pedra vai dominando tudo e esmiuça toda essa história aí, essa sequência de governos de impérios, e ela toma conta de toda a terra e pronto, acabou, não tem outro que vem depois. Então, nós começamos a entrar na história. Você pega Daniel, você vai ver Daniel participando aí, você pode ser nos capítulos, assim, no princípio dos capítulos, ele dá referência do tempo em que a visão, ou a revelação, ou o episódio que ele está narrando está acontecendo. Você vai ver Daniel aí junto com Nabucodonosor, nesse texto. Depois você vai ver Daniel com Dario, que já é o Império Medo-Persa, que vem depois. E vê Daniel também com o Ciro, também do Império Medo-Persa. Ele traz essas referências para nós. Então, a sequência dos reinos é a seguinte: o Império Babilônico, está aí bonitão a cabeça, depois do seu governo, Nabucodonosor, vai vir um outro, 2 braços, o Império Medo e Persa. Este império vai ser o que vai suceder, e você pode verificar isso aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, quando esse fato ocorre. Daniel está presente, tá? Quando os medos
entram dentro da Babilônia, naquele episódio, né, maravilhoso, porque a Babilônia era inexpugnável. Estava havendo um banquete lá dentro, e em volta da Babilônia estavam os exércitos médios lá, dos persas, para entrar, mas não tinha jeito de entrar dentro da cidade. A muralha da cidade era de uma largura tão grande que passava uma carruagem correndo em cima dela. A Babilônia tinha os seus jardins suspensos, ponte movediça, sistema bancário. Não é possível. Tinha. Então o pessoal estava lá dentro, tendo uma festa lá, o rei estava dando uma festa. E nessa festa ele mandou trazer os utensílios do templo de Jerusalém, que ele tinha dominado, destruído, ele pegou aqueles utensílios e levou para a Babilônia. Aí ele mandou trazer, utensílios quais utensílios? Eram taças, eram aquelas coisas que eram usadas dentro do templo pelos sacerdotes. Aí ele começou a tomar lá com os guerreiros dele, com a corte dele lá, com o pessoal dele, usando esses utensílios, apareceu uma mão escrevendo na parede. Quando ele viu aquela mão escrevendo na parede, primeiro, ele não entendeu o que estava lá escrito. Segundo, ele tremeu nas bases, ele começou a bater um joelho no outro. E ninguém sabia interpretar o que estava lá, tem um velho aqui, do tempo aí, lá do seu pai, que não era já Nabucodonosor mais, ou dos seus antepassados aí, e ele tem essa ciência, chama ele lá, chamaram o Daniel correndo, o Daniel bateu o olho lá na parede e falou o seguinte, olha, o que está escrito ali é o seguinte, você foi pesado na balança. E agora já era. Mene, Mene, Tekel, Parzim, não é? Que foi a escritura que estava lá. E ele então disse o seguinte, pesado fosse na balança, achado em falta, e dividido foi o teu reino, dado aos medos e persas. Naquela noite, o que eles fizeram, os medos e persas fizeram? Eles desviaram o leito do rio Eufrates, que passava lá no meio da cidade. E abriu então uma porta de todo tamanho, que era o leito do rio, e os exércitos deles entraram por lá, e naquela noite eles dominaram a inexpugnável Babilônia. Começou o Império Medo-Persa. O Medo-Persa, como eu disse, né, representado pelos braços, ele também teve lá o seu período, Deus usou um dos seus líderes, que é o Ciro, tá, para liberar a ordem para os judeus voltarem, para reconstruírem lá o templo em Jerusalém. Pois bem, esse império também passou. Vieram os gregos, ou os macedônicos, né, com o Alexandre o Grande, e eles então tomam o mundo e mais alguma coisa que já era conhecido naquele tempo. Ele vai até lá na Índia, ele foi um império que foi mais rápido, né? A representação dele no capítulo 7 é como um leopardo de asas, de tanto rápido que o Filipe, né? Filipe não, o filho dele, o Alexandre, conquistou o mundo naquela época e dominou o Medo-Persa que existia e expandiu mais ainda. Este império, nós vamos ver depois, ele foi dividido em 4. O Império Macedônico morreu o Alexandre e os 4 generais dele dividiram o mundo debaixo da autoridade deles. Nós vamos ver isso aqui ainda hoje. Pois bem, passou o império também grego-macedônico, porque veio um outro fortíssimo. Qual que foi? O das pernas? Roma. O Império Romano veio destruindo tudo que tinha de macedônico. Aproveitou a cultura, tá? Adaptou a cultura grega e também outras coisas lá da Grécia, mas o domínio era romano. E Roma, então, vem com o pulso de ferro e domina ali naquela época. Agora acontece uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava aqui, qual era o governo que estava presente? De Roma. Governo romano. As pernas de ferro. Vocês se lembram que quando Jesus foi preso, ele foi levado às autoridades romanas, porque os judeus que queriam matá-lo, ali, representados pelas suas autoridades, não podiam ter esse poder, porque estavam debaixo da autoridade romana. Eles não podiam chegar lá e matar um fulano qualquer, não, porque a lei não era deles.
A lei era a lei romana, que era sobre a lei judaica, né? Que os romanos permitiam que os povos conquistados continuassem nas religiões deles, eles davam uma certa liberdade para o pessoal, mas até certo ponto. Então, tinha que haver a chancela de Roma para que Jesus fosse executado como um malfeitor, como alguém que era uma pessoa que dizia ser o que não era, né? Então, ele estava blasfemando e as autoridades levaram ele até Pilatos. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos fala para ele uma coisa. Vamos lá, João capítulo 18. Capítulo 18, não, 19. Começa no 18, mas entra no 19. Ele está aí no capítulo 19. Verso 6. Ao verem-no, isso é, ao verem Jesus já, depois que ele tomou uma surra, né, puseram a coroa de espinho na cabeça dele, isso aí foram os soldados romanos que fizeram. Aí o Pilatos achou que isso já resolveria, só fazendo essas coisas, que aí o judeu largava e ia para lá, né, porque ele viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Então saiu, pois, Jesus, versículo 5, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram. Havia guarda romana e havia guarda sacerdotal. A guarda sacerdotal era aquela guarda que era responsável pelo templo, por aquelas coisas ali referentes aos ritos judaicos que eram oferecidos, tá? Eles é que prenderam Jesus, mas tiveram que levar até Pilatos. Agora Pilatos tinha a guarda pretoriana que estava lá com ele, tá? Que então pegou Jesus, né, e deu uma surra em Jesus, colocou a coroa de espinhos na cabeça dele, simulando um rei, botou esse manto aí de púrpura, porque era uma cor, né, que realçava a realeza, e trouxe ele lá, assim, zombando dele. Então os principais sacerdotes e os seus guardas que estavam com eles começaram a gritar, crucifica, crucifica. Disse-lhes Pilatos, tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Isso é problema de vocês. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Aí Jesus gritou, não, vocês me interpretaram mal. Foi? Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, porque inclusive ele tinha recebido um recado da mulher dele, que tinha tido um sonho com Jesus, e ficou muito atribulado com aquilo, e falou para Pilatos, não se meta com esse justo aí não. Ele já estava... Por isso que ele pede água, gente, lá, o baldinho de água, para lavar a mão. Ele queria ter certeza diante de todos que ele não tinha nada a ver com aquilo. Isso é problema de vocês. Eu não estou vendo nele problema nenhum. Então Pilatos, ouvindo tal declaração, que ele se diz filho de Deus, né, ainda mais atemorizado ficou, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? De onde é que você veio? Jesus não respondeu. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Olha aí. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Me respeita, né? Respondeu-lhe Jesus. Presta atenção no que Jesus falou. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se solta às vezes, não é amigo de César, e ouvindo essas palavras, trouxe Jesus, sentou no tribunal, lavou as mãos. Mateus, capítulo 27. Deixa eu ver se eu pulei aqui o texto de João, um minutinho só. Não, está em João mesmo, desculpe. Um pouquinho anterior ao texto que eu li aqui. No versículo 35. Quando Jesus já está sendo apresentado, né? Não, agora é no 18, 35. Na sequência. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu?
eu conversando com Jesus, né? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está falando, voltando lá para a estátua? Jesus viveu no tempo das pernas de ferro. Jesus estava falando para Pilatos o seguinte: o meu reino não está incluído nessa estátua. Meu reino não faz parte dessa sequência de reinos e domínios onde você está inserido. Meu reino vem de outro lugar. Você viu a pedra chegando, né? Que está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Então, eu estou realçando isso para mostrar para vocês que tem uma sequência revelada de governos. E o mais importante de tudo isso, né, está ali na parte das pernas e dos pés. Porque se essa sequência é uma sequência cronológica, e vai chegar um momento em que esse governo que está representado na estátua vai acabar, porque vai chegar um outro que não faz parte daquele conjunto de governos. E esse, então, vai ser permanente, ele não vai mudar mais, e ele vai limpar tudo que ficou para trás, esse vai continuar para sempre. Nós precisamos, então, ir naquele que é o governo imediato, ou antes, imediatamente, da pedra chegar. Estou certo ou não estou? Para a gente entender melhor, e é o que o texto vai nos mostrar. Então, o Babilônio já passou, o Medo-Persa já passou, o Macedônio já passou, e o romano passou. Jesus morreu. E nós sabemos que começou um período diferente depois da morte de Jesus. E nós sabemos que essa história aí das nações, a história de Israel, tem também um outro grupo, como nós já falamos, que é a igreja. E eu já expliquei a vocês aqui em Atos capítulo 1, Jesus ali junto com seus discípulos, já ressurreto, os discípulos falando para ele: chegou o tempo do reino messiânico, da pedra, né, ser estabelecido sobre a terra. Vem aqui no Mateus, no capítulo agora 21. Nós até ministramos sobre isso num domingo aqui pela manhã, quando Jesus está sendo confrontado, né, pelas autoridades ali, por que ele fazia aquelas coisas, né? Virou as mesas e falava com tanta autoridade, ele já está na última semana aí para ser preso e depois crucificado. Então Jesus fala uma parábola para eles e no final da parábola, versículo 42, replicou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nós agora sabemos que pedra que é essa, que chega na estátua e reduz ela a pó, ela cai sobre todo esse governo que está aí acontecendo em sequência. Romano, então, ele é interrompido. Essa estátua na sua sequência aí, cronológica, ele é interrompido porque começa um momento novo. Vamos lá para Atos capítulo 1, vamos ver lá os discípulos. Jesus já tinha ressuscitado, vocês já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus era o próprio Deus encarnado no meio deles, porque eles estavam vendo Jesus ressurreto, eles estavam tocando no corpo de Jesus já glorificado. O que precisa mais? Para começar esse momento da pedra, esse governo que não acaba mais. Atos capítulo 1.
Jesus, do capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? No momento que eu estava ali junto com Pilatos, ele falou: meu reino não é desse mundo. Agora o meu reino não é daqui não. Mas agora podia ser, ou deveria ser, porque ele já tinha se revelado, né, completamente. Verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês não estão sabendo disso não, mas está começando um período novo, que não foi anunciado por Daniel, que não foi anunciado na antiga aliança. Está começando um período novo. Vocês vão para Jerusalém, espera lá, vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo virá sobre vocês, eu vou enviar, e vocês então vão começar a andar no mundo inteiro, espalhando esta boa notícia, que Deus se manifestou entre os homens, entregou a sua vida ali na cruz, como homem, derramando o seu sangue, para pagar os pecados dos homens, para que os homens possam então receber a própria vida de Deus neles mesmos, recebendo o selo do Espírito, e assim um povo estará sendo formado. Um povo do qual eu sou o cabeça, e eles vão fazer parte de mim, do meu corpo. Eles e eu seremos um corpo diante de Deus. Começou o período que nós chamamos da igreja. Esse período da igreja, ele é aquele período que Jesus faz referência, aliás, Paulo faz referência, que é o tempo, ou melhor, o período da plenitude dos gentios. Vocês já ouviram falar em plenitude dos gentios? Gentios. E também ouviram falar no tempo dos gentios. Quer dizer, não é a mesma coisa não. E nós estamos falando aqui agora da plenitude dos gentios, que tem a ver com a igreja. Começa um período em que os gentios estão sendo alcançados. E vai chegar um momento que esse período estará completo, a plenitude. O que significa isso? Jesus falou que o Evangelho, essa boa nova de quem ele era, precisava percorrer o mundo todo, até que todas as nações e etnias tivessem esta boa nova, para que então se fechasse esse período dos gentios. Nós estamos dentro dele, os missionários estão saindo, nós estamos pregando pelas rádios e pelas televisões, por tudo que nós temos, estamos falando de Jesus, estamos anunciando, mas esse é um período que vai terminar. Começou ali em Pentecostes, em vez de começar o reino da pedra chegando aqui no mundo, né, Jesus chegando e estabelecendo o seu reino, começou um outro período que não estava anunciado, que é chamado, então, período dos gentios, nós estamos caminhando para a plenitude dos gentios. Quando todos tiverem já a terra toda, todas as etnias informadas desse evangelho, então esse tempo termina. Isso é muito importante você entender, porque é dentro desse tempo que você e eu estamos inseridos. E esse tempo começa na estátua, na época da perna de ferro. A época da perna de ferro. Muito importante você notar que a perna de ferro, ela continua até os pés. E ali nos pés acontece uma mudança na estrutura ou na substância, né? Ali, o ferro continua, mas acontece também o barro e ferro nos pés, nos dedos. E é nesse momento, quando este último governo estiver aqui na terra, é que vem uma pedra. E essa pedra, então, atinge exatamente essa parte da estátua e destrói toda essa estátua. Este é o reino do milênio que nós falamos aqui. Este é o reino que os discípulos falaram. Agora não tem mais nada que impeça o Senhor de manifestar e começar o reino glorioso.
E Jesus falou, não, tempos e épocas, o Pai não revelou, mas agora começa um período. Esse período é o período das nações terem oportunidade de saber a meu respeito e tomarem a sua decisão. E todos os que me receberem vão fazer parte de um povo, propriedade minha. Eu vou selar cada um deles que me receberem com o meu espírito e eles serão a herança de Deus sobre a terra, e vai chegar uma hora que eu vou buscá-los, eu vou buscar. Quando eu tirar esse povo, terminou, chegou a plenitude mesmo dos gentios, desse período dos gentios, em relação ao evangelho, aí esse pessoal vai sair da terra, e a história continua da mesma forma como ela foi anunciada ali pelo profeta Daniel e os demais profetas também. Então, meus irmãos, nós vamos continuar na estátua. A estátua mostra que o último governo sobre a terra tem 10. O tempo dos gentios eu não falei não, tá? Eu falei só sobre plenitude dos gentios. Eu vou falar daqui a pouquinho no tempo dos gentios. Então nós vamos ver que o último governo que vai acontecer na terra tem 10 representantes. Isto é claríssimo. E esses 10 representantes, eles estão ligados, de certa forma, ao ferro. Porque é ferro e barro. Esses 10 representantes, eles vão vir a partir deste governo anterior a eles, que é o Império Romano. Agora, para a gente fechar essa parte aqui, tempo dos gentios, eu quero que você entenda desde já que o tempo dos gentios, ele faz referência não ao evangelho, como plenitude dos gentios é. Tempo dos gentios é referente ao período em que Israel é dominado por outras nações. Tá? Começa o período do tempo dos gentios quando Nabucodonosor definitivamente encerra aquele período dos israelitas, ali agora representados pela tribo de Judá e Benjamim, que foram os últimos a saírem, tá, da terra, e passam então a dominar a terra. Então Israel deixa, entre aspas, de existir no Império Babilônico, no sentido de que eles perdem toda a autonomia. Nem um pedacinho de terra mais eles mandam mais. Começa o governo, a autoridade de povos externos a Israel sobre Israel. Começa o tempo dos gentios. Tá? Esse tempo dos gentios, ele termina quando Israel volta a ter autoridade outra vez na terra de Israel. Então alguém vai falar assim, em 48 o tempo dos gentios terminou. Isso é alguma coisa discutível, irmãos. Eu creio que não, e nem mesmo quando Israel conquistou Jerusalém. Por quê? Se hoje você for em Jerusalém, você vai lá no lugar onde estava o templo. Você tem que passar por uma revisão. Né? Vocês vão passar aqueles negócios no seu, você tem que entrar num lugar para não ter, para às vezes, se você não está armado. Todo turista, tem épocas que você nem pode ir lá. Você passa lá, olha de longe, mas não pode ir lá. Por que isso? Porque aquele lugar não é domínio real de Israel. O domínio real do Monte do Templo, onde o Deus de Israel era adorado, continua na mão dos estrangeiros. Quem domina lá é uma organização muçulmana, porque naquele local estão locais sagrados para os muçulmanos. E isso é verdade em todo Israel hoje, isso é lei lá. Então eles liberam para as religiões que têm lugares considerados sagrados em Israel, a autoridade naquele espaço. Tá? A Igreja do Santo Sepulcro, quem manda lá dentro não é Israel, não. Quem manda lá dentro é o pessoal da Igreja Católica. Tem lá vários grupos, nós somos 3 grupos que mandam lá dentro. E você vai em Nazaré, você vai em Cafarnaum, tem lá os espaços onde tem as igrejas.
aqueles espaços de domínio do governo do Vaticano, do lado da organização muçulmana, de acordo com o Deus que é invocado, a religião que é ali praticada, Israel então libera. Então hoje nós poderíamos perguntar, será que o tempo dos gentios terminou mesmo, ou ele vai terminar mesmo quando o templo estiver lá reerguido? Não sei responder isso para vocês, tá? Mas é bom que vocês tenham isso como noção. O tempo dos gentios está relacionado com a autoridade estrangeira sobre a terra de Israel e talvez de uma forma muito mais precisa sobre o local de adoração do Deus de Israel, que é o lugar ali onde deveria estar o templo. Tá bem? Então nós entendemos este aspecto aqui também, tempo dos gentios, que é relacionado com o governo e separado do tempo plenitude dos gentios, que é relacionado ao Evangelho. Aqui é o governo. Sobre Israel. Bom, mas o que eu estou querendo lembrar a vocês é que deste governo, o último aí, anterior aos pés, vinha o ferro, o Império Romano. E dele vem os pés, e nos pés nós temos 10 representantes, os 10 dedos dos pés. Isso é muito claro na Bíblia, muito claro, através de Daniel nós percebemos isso. Existe uma ligação com o Império Romano. Essa ligação pode ser cultural, pode ser geográfica, mas a dureza do Império Romano vai se manifestar num último governo que ainda vai vir antes de Jesus pisar na terra, antes da pedra chegar e terminar todo esse governo que nós temos aí relatado desde o Babilônio. Então, agora nós vamos pular para o capítulo 7. Repetindo, à medida que nós vamos andando, a coisa vai ficando mais clara. No capítulo 7, a visão que Daniel tem de 4 animais. Essa visão é exatamente mais diferente no sentido de que ela é mais completa com relação a essa mesma história que nós já vimos aí da estátua. Agora a revelação é direta para Daniel. Daniel está vendo aí 4 animais que saem de onde? Do grande mar, sai do mar, né? Daniel, capítulo 7, verso 1, rei da Babilônia, no período de Belsazar, rei da Babilônia. Verso 2, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. Capítulo 17 do Apocalipse vai te explicar isso aí. Vamos lá, no Apocalipse, capítulo 17. Por quê? Porque no capítulo 12, nós vamos no 12, pulo para o 17 depois. 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, que nós já sabemos quem era, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho de Jesus. Esse grupo de pessoas aí, nós vamos ver eles hoje ainda. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Que mar que é esse? É o grande mar. E o que significa esse mar? Capítulo 17 do Apocalipse, versículo 15. Falou-me ainda: as águas que você viu, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Em instabilidade, o mar que está sempre mexendo, povos, nações, línguas em instabilidade. De dentro desta realidade, João vê saindo esses 4 animais. O primeiro deles, um leão. O segundo deles, um urso. O terceiro, com 4 cabeças, um leopardo. E o quarto, ele não soube descrever o animal. Coisa impressionante o quarto animal. E ele olhando para o quarto animal, ele viu um negócio ainda que o impressionou mais ainda, que a cabeça dele apareceram 10 chifres. Tinham 10 chifres na cabeça daquele animal. E um movimento ali na cabeça dele fez com que, daqueles 10 chifres, fez com que
ocorresse o seguinte: um outro chifre pequeno surgiu depois daqueles 10 terem aparecido, né? E derruba 3, e ele aparece. Um chifre pequeno, mas robusto e forte, tinha olhos e boca. Surgiu esse chifrinho no meio dos 10, e então derrubou 3. Essa visão deixou ele muito impressionado. Fácil saber que o leão era o Império Babilônico. Estava claro isso, é claro. Tem até a interpretação, o anjo interpretando para Daniel. Na sequência, o urso, que também já passou, o Medo-Persa. Depois, o leopardo, com 4 cabeças, o reino macedônico, com Alexandre, né? E depois os 4 generais dele tomando conta do império todo. E depois vem o romano e aquele bicho esquisito, diferenciado, que destruía tudo. Um bicho doido esse, né? E ele tinha na cabeça 10 chifres. Por isso eu quero outra vez dizer para vocês, uma referência muito clara para que nós possamos estar olhando ao nosso redor, no mundo, e procurar achar esses 10. Olha, não precisa procurar muito não, porque quando eles estiverem bem, eles aparecerem, todo mundo vai saber, tá? 10 vão aparecer, o mundo vai estar com 10 governos fortes na liderança. Vai aparecer esses 10 aí. Ou um governo só, uma nação só, ou então um grupo de nações, formando ali um chifre. Mas vai ficar claro que este último reino, que vai ser claro também, toda a terra saberá que ele estará presente, não vai ser alguma coisa assim difícil de interpretar. Por quê? Porque vai surgir no meio desses 10 um diferenciado. Além do que, esse governo ele será muito rígido, mas junto com a rigidez desse último governo, haverá uma parte frágil, que é o barro. E nós podemos ver hoje que os governos hoje na Terra, eles são bem diferentes daqueles que do Império Romano para trás ocorreram, no sentido da maneira como a autoridade era exercida. Antes era absoluta, total. Hoje nós vemos direita e esquerda, né? Nós vemos totalitário e o outro que é democrático. Temos essas coisas todas. Mas a necessidade obriga as nações a se ajuntarem. Você tem hoje, ali na Europa, de onde nós cremos há de sair este chifre, muito claro para mim, isso. A Europa é a base do Império Romano, né? Então, creio que é de lá mesmo que nós temos que estar olhando. Nós temos que estar olhando pela União Europeia mesmo, embora tenham muitas nações ali, mas, na verdade, alguns estudiosos afirmam que tem 10 nações que sustentam a União Europeia, que as outras, no final das contas, são mais assim para compor o desenho da União, mas estão 10 que sustentam. Mas eu quero dizer para você o seguinte: vão esperar mais um pouquinho, porque, na verdade, esses 10 governos vão ficar nítidos. Porque são esses 10 governos que vão favorecer essa figura que vai chegar, e ela vai chegar deslocando, já tirando de cena 3. Por isso, irmãos, eu gosto de falar o seguinte: está muito claro na Bíblia, você não precisa ficar aí assustado com muita coisa. Na próxima reunião que nós tivermos aqui de estudo, nós vamos estudar sobre o arrebatamento, nós vamos falar sobre a igreja, e nós vamos ver certas coisas que estão alarmando aí todo mundo. Qualquer hora, nós vamos embora, amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos botar o pé no chão, e o pé no chão que eu falo é na Escritura. Nós não podemos ficar, revelação ali, um irmão sonhou ali, o outro teve um negócio ali, o outro, aí eu começo o pessoal todo a ficar, ai Jesus. Paga suas dívidas mesmo, perdoa os irmãos, vive uma vida de santidade mesmo. Isso é o tempo todo, né? Vida com Deus é o tempo todo, gente. E para de ficar com medo, né, de qualquer coisa, porque nós somos o tesouro de Deus sobre a terra. Não esquece disso não. Ele comprou você com o sangue do filho dele. E ele vem te buscar. Se é propriedade dele. Então, eu estou querendo falando aqui, vocês já viram o capítulo 7, então estou explicando isso, mas nós vamos nos deter aí, assim como ficou claro que nesse último reino ali, na estátua, vem a pedra e destrói, que é óbvio, eu já mostrei para vocês essa pedra, é o próprio Jesus, o reino dele sendo manifestado, o reino que não foi manifestado quando ele ressuscitou, porque um outro momento surgiu, né?
Deus estava revelando isso, mas esse período, com a plenitude dos gentios, vai fechar, e a estátua continua na sua história, né? Normal, e vai aparecer ainda na terra, irmãos. Este império, vai surgir um novo império na terra, e este novo império tem 10 colunas que o sustentam. Essas 10 colunas, elas vêm objetivamente debaixo na sequência do Império Romano. Por quê? Porque na estátua o ferro continua até os pés. E no quarto animal, estes 10 chifres acontecem na cabeça dele, e o quarto animal é exatamente o Império Romano. Então Roma tem tudo a ver com este último governo que vai surgir sobre a terra. Não exatamente como o anterior, que era ferro puro. Vai ser misturado dessa vez, mas ele continua. E a pedra vai pegar ele. E vai destruir. E vai começar um reino aqui na terra. O reino de Jesus. Amém? No capítulo 7, então, nós vamos para a cabeça desse bicho, que eu já falei. E a cabeça dele é interessante. Vamos lá, no capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Ele era insolente. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Versículo 20. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e ele parecia mais robusto do que os seus companheiros. Falando sobre esse chifre no capítulo 11, Daniel 11, 36, só para você ter um pouquinho mais de nitidez, está falando a respeito da mesma pessoa. 36, 11, 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará, olha a insolência, coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Este chifrinho, ele é uma coisa diferenciada. E agora nós vamos para o capítulo 8, que eu não pedi para vocês para lerem, arrependi, mas agora já passou, tá? Capítulo 8, mas eu vou falar da mesma maneira, explico para vocês. No capítulo 8, Daniel tem uma visão de um carneiro e de um bode. Esta visão do carneiro e do bode, ela está se referindo ao abdômen da estátua, o período do abdômen da estátua. Tá? Quer dizer, o peito e o abdômen. Está falando sobre o império medo-persa e a sequência desse império, que é o império grego-macedônico. O carneiro, com 2 chifres, é o medo-persa. O bode, que aparece aí, com um chifrão muito grande, é o império grego-macedônico. Agora, o que é muito importante nesse capítulo observar é o seguinte, que isso que Daniel está vendo, presta atenção aí, no capítulo 8, versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, o anjo, né? Prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Mas isso ocorreu, já é história. Mas o anjo está falando, não, isso aqui é uma referência para o tempo do fim. Versículo 19. Não, dos 18 para dar sentido aí tudo, né? Falava ele comigo, caí sem sentido, os rostos em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira.
porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tempo da ira é a grande tribulação, viu, irmãos? É um período que Jesus falou que vai ser ruim demais, que nunca houve um período tão ruim na terra como haverá nesse tempo. Pois bem, esta visão aqui, Daniel, que você está vendo, que está falando sobre o Império Medo-Persa e depois sobre o Império Macedônico, ela se refere, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você, alguma coisa que vai acontecer lá no fim. Bom, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, e a visão mostra que o carneiro está lá, todo saliente, aí aparece o bode. O bode vai para cima do carneiro e destrói o carneiro. Macedônico destrói o Medo-Persa. Mas acontece que o chifre do macedônico quebra em 4 pedaços. Vocês já ouviram lá falar do leopardo de 4 cabeças, tá? Falando sobre o Medo-Persa, o macedônico. Então, o Império Macedônico ele é dividido em 4. Muito interessante isso. Oi. Você esquece esse e esse, porque são 4 generais que pegaram o império todo e dividiram entre eles. E nós vamos focar aqui no Seleuco e no Ptolomeu. É isso que o anjo está querendo mostrar para Daniel. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o tempo do fim, Daniel. Sabe por quê? Porque vai aparecer aqui na dinastia aqui, Seleucida, um fulano, e aqui fala que ele é um chifre também. Vou botar aqui vou botar o nome dele aqui, Antíoco Epifânio IV. O que acontece? Vamos olhar aqui nesse quadro aqui agora. Você está vendo aí? Ficou mais nítido desse aí? Só Israel? Eu vou tentar abaixar ele aqui, se eu conseguir vai ser ótimo. Não consigo não. Aqui está a terra de Israel, aqui está o Egito e aqui em cima a Síria, está vendo? Aqui na região da Síria, um pouquinho mais para cá, está a Antioquia da Síria, que nós conhecemos, né? É exatamente o lugar de onde a igreja começa a florescer mesmo. Você lembra do Paulo lá em Antioquia, aquele negócio todo, né? Pois bem, essa Antioquia aqui da Síria era a capital desse governo aqui dos Seleucos, do general Seleucos. E aqui embaixo no Egito tinha o Ptolomeu. Com o passar do tempo, como sempre acontecia, eles se desentendiam, entendeu? Então eles saíam daqui de baixo, vinham brigar aqui, saía daqui, ia brigar ali, eles ficavam batendo cabeça. O capítulo 11 de Daniel fala isso. Tá? Explica sobre esses 2 generais e o espaço que eles dominavam. Um queria dominar o outro. Só que o caminho que eles tinham para encontrar era esse aqui, ó. Eles tinham que passar por aqui. E aqui é a Terra Santa ou a Terra Gloriosa, que é a expressão da palavra de Deus. Pois bem, esse fulano aqui de cima, um tal de Antíoco Epifânio, este homem, ele tinha uma birra com os judeus. Ele tinha uma birra porque ele via que os judeus não assimilavam a cultura helênica. Eles não aceitavam aquele negócio. E tinha uma turma resistente. Tinha uma turma que ia atrás, mas a outra não. Então, ele encrespou com os judeus. E sabe o que ele fez? Ele fez um ato, né, muito violento. Ele entrou em Jerusalém, numa dessas idas e vindas aí que ele ficava brigando lá com o lá de baixo. E ele fez o seguinte, ele foi lá no templo, colocou uma estátua do deus grego Júpiter, lá dentro do templo de Jerusalém, e pegou um porco, porque ele sabia que o porco era um animal totalmente imundo, e sacrificou esse porco no altar lá em Jerusalém, dentro do templo. Um homem atrevido ao extremo. Os judeus não tinham como resisti-lo. Estavam debaixo do governo, no caso aí, grego. Sabe o que aconteceu? Você vai ler isso na Bíblia Católica.
No livro dos Macabeus, você vai ver essa história. Esse é livro histórico, não é livro inspirado, não, tá? Mas tem dentro da Bíblia da Igreja Católica. E é exatamente aquele período que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foi essa época. Estourou então uma revolta dos judeus por causa disso. O pessoal da linha dos sacerdotes ficaram hiper revoltados com aquilo. E dentro de Israel, isso ficou um fato marcado, claro. Para eles isso foi a abominação maior que poderia ter acontecido. A dessacralização do templo deles. Daí que vem aquela festa que acontece em dezembro, a festa de Hanukkah. Tá? Os judeus se rebelam e ganham deles na guerra. Os Macabeus, a guerra dos Macabeus. Então tem aquele momento em que eles vão purificar o templo de toda aquela sujeirada que o antigo produziu lá, e vem aquela história do menorá das 9 tochinhas, né? Que cada dia vai acendendo uma tochinha daquela. Porque eles gastaram esse tempo para limpar o templo, santificar o templo novamente. Mas eles precisavam de luz para estar fazendo esse trabalho. E só poderia ter lâmpadas com o óleo especial que era usado no templo. E o óleo especial dava para um dia só. Só que aquele óleo especial, em vez de dar para um dia só, deu para os 8 dias. Por isso que tem a festa de Hanukkah em Israel, que foi incorporada nas festas judaicas. Certo? Foi por causa desse chifrinho atrevido. Então nós vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 24. No capítulo 24, Jesus está conversando com os discípulos, falando a respeito do seu do seu retorno, né? E eles estão ali conversando com Jesus, perguntando quando seriam essas coisas. E Jesus, então, no versículo 15, fala para eles o seguinte: quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vocês podem correr. Lembra que o anjo falou, isso é no tempo da ira que vai estar acontecendo? Vocês estão vendo, vão ver aqui esse fulano, mas na verdade o que vocês estão vendo aqui é uma pré-estreia do que realmente vai acontecer nos últimos dias. Virá o chifre real da cabeça daquele quarto animal, esse chifre que desloca 3 governantes e tem olhos e boca que fala com insolência, ele vai chegar da mesma forma, ou aparentemente da mesma forma como chegou Antíoco Epifânio IV, destruindo, passando por cima e tomando a autoridade em cima de vocês aí e colocando dentro do templo esta abominação dessa estátua e esse sacrifício sujo. Jesus fala, quando vocês virem no futuro o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que só tem um, sabe qual que é? O templo, quem lê, aí vocês podem correr, porque aí começou o tempo da ira. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Ele está se referindo à nossa reunião com Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Você pode colocar a palavra chifrinho aí, ó. Seja revelado o chifrinho, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra do capítulo 11 de Daniel, versículo 36 e 37? A
ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 8 de Daniel nos mostra este homem, Antíoco Epifânio, mas a referência que ele traz é para os últimos dias. E nós sabemos que para estes últimos dias, neste último grande governo dominante que vai vir na sequência de todos os impérios que já passaram, vai aparecer também um indivíduo que nós já vimos o nome aí dele, o homem da, como é que é? Filho da iniquidade? Filho da perdição. Filho da perdição. E agora você vai comigo para o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Nós vamos vendo como que a Escritura fecha de uma forma maravilhosa. Vi emergir do mar, da mesma forma como Daniel, um animal, uma besta. Esse besta aqui é um animal, que não sei explicar como é que ele é. Aliás, ele vai explicar, quer dizer, não tem referência, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Olha os 10 aí. E tinha também 7 cabeças. Essas 7 cabeças eu quero tentar reportar a vocês. 7 grandes governos que nós temos, que já são referências na palavra. Tá? O primeiro deles, o egípcio. O segundo deles, o assírio. O terceiro, o babilônico. O quarto, o medo-persa. Quinto, o grego-macedônico. O sexto, o romano. O sétimo, este que é os pés. Tá? Esse governo que está aí presente ao longo do tempo, ele tem na cabeça dele, representado para os últimos dias, 10 chifres. A besta que vi, esse animal que eu vi, olha aí, o que ele era composto de quê? Semelhante a quê? Leopardo. Você já ouviu falar nesse bicho aí? O medo-persa, o grego-macedônico. Os pés como de urso, que é o medo-persa, boca como de leão, que é o babilônico. E deu-lhe o dragão, que nós já sabemos quem que é a antiga serpente, que é o Satanás, que estava lá desde o Gênesis, né? O seu poder e o seu trono e grande autoridade. Irmãos, o governo deste mundo, o mundo jaz no maligno. A igreja do Senhor Jesus não está de maneira nenhuma aqui na terra, nesse momento, querendo como é que a gente fala? Ganhar ou prevalecer contra isto, não. Ou querer, dentro desse animal aí, desse governo, introduzir o reino de Deus, não. O que a igreja está fazendo aqui é retendo e segurando enquanto a plenitude dos gentios não acontece. Porque, na verdade, o que vai ocorrer é o seguinte, que todo esse sistema de governo que está aqui na terra até agora, que Jesus falou, eu não sou dele não, tá? Ele vai ser substituído definitivamente por um outro que vem de fora, que não faz parte dele. Então, esse sistema onde nós estamos, quem está governando é Satanás. Por trás das nações estão os principados e as potestades, e tem o príncipe deste mundo, que se chama diabo. Nós somos, eu gosto de dizer isso, a igreja é a cabeça de ponte do reino dos céus da terra. O nosso reino está lá em cima. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, quando chegar na terra, vai estabelecer a vontade dele aqui, plenamente, assim como ela era no céu. Nós, então, o que fazemos? Enquanto o número dos irmãos, enquanto a plenitude dos gentios não acontece, enquanto a palavra não alcança a todos os que vão fazer parte deste grupo santo do Senhor, nós temos que segurar a manifestação das trevas.
a plenitude delas. Então vamos dar um exemplo claro aqui no Brasil, tá? Nós não temos a pretensão, irmãos, de ter um presidente crente, que os ministros todos sejam crentes. Não é isso, não. Nós queremos a autoridade do Senhor de tal forma que o cara que é ruim, ele não consegue fazer maldade. Porque em torno dele, presente ali naquele ambiente, tem uma autoridade espiritual que a igreja exerce, que não dá espaço para as coisas ruins estar funcionando. Nós podemos ter uma pessoa que não seja cristã e que seja muito hábil e capaz de gerenciar a nação e conduzir as coisas na direção certa. Agora, ele pode ser uma pessoa sim, mas estar cercado de influências tais, como nós sabemos, o pessoal fala o seguinte: você entra na política, daqui a um tempo você está igual, todo mundo está lá. Porque você não consegue mudar, então você tem que integrar. A igreja não integra, a igreja não faz parte, a igreja é outro material, a igreja é de outro lugar, e ela está presente aqui para reter as trevas. Agora, o objetivo final disso não é nem o bem-estar dos povos. O objetivo disso é Deus completar o número dos eleitos sobre a terra. E em isso acontecendo, aí então nós vamos embora e a história continua aqui embaixo. Nós vamos falar sobre isso na próxima reunião, tá? Mas então no capítulo 13 nós vamos achar aí de novo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, uma dessas estruturas de governo, provavelmente a última mesa dos pés, alguma coisa que muito séria que estará acontecendo, talvez a possibilidade das coisas não continuarem. Eu não sei como explicar isso, mas é uma ferida mortal. Isso também, esse personagem, como eu já falei, esse chifrinho, ele representa toda essa estrutura, né? E nós entendemos que ele vai passar por uma experiência de morte ou aparente morte para trazer a mesma ideia de alguém que ressuscita, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso, para mim, é o mais evidente dentro do que vai acontecer nesse cenário. Porque na sequência desse governo do anticristo, aí começa, então, uma valorização dele como uma figura divina, tá? Sobre a terra. Então, o que aconteceu? Verso 4. Adoraram o dragão, porque é o que preside todo esse sistema, né? Porque deu a sua autoridade à besta, também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela, quem pode pelejar contra ela? Agora, o verso 5. Foi-lhe dada uma boca. Proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha a boca do chifrinho aí, é ele. Agora, ele tem autoridade por apenas 42 meses. Esse período, que nós já vimos que vai ser o período da ira, o período da presença e da governança absoluta dele como alguém divino sobre a terra, vai durar 42 meses. 42 meses é exatamente 3 anos e meio. Então, esse valor aí de tempo é muito importante. E o que ele fez? Abriu a boca. Nós vimos que o chifre lá do Daniel tinha boca e falava com arrogância, aí se fala blasfêmias contra Deus, né? Para difamar o nome do Senhor e difamar o tabernáculo. Que dica maravilhosa essa. Que tabernáculo que é esse? A saber, os que habitam nos céus. Nesse momento, a igreja não está na terra. Ele está blasfemando contra Deus e contra aqueles que estão no tabernáculo de Deus nos céus, que estão lá nos céus. Esses, ele não conseguiu engolir. O filho varão, ele não conseguiu destruir. Está lá. Mas ele terá uma ação na terra violenta contra aqueles que não o aceitam. Quem são esses? Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, não são todos. Os restantes da descendência da mulher, que é Israel,
Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus, quer dizer, estão ligados à antiga aliança com Moisés, e que têm o testemunho de Jesus. Quem que são esses que são perseguidos na grande tribulação? Não tem nada de igreja aí, irmãos. A igreja acabou. Esses aí são judeus que creem que Jesus realmente é o Messias. E que serão perseguidos de fato. É a referência que nós temos no capítulo 8, quando nos fala lá, o anjo vai explicando para Daniel, Daniel, esse chifrinho vai prevalecer contra os santos do Altíssimo. Quem são esses santos do Altíssimo? Eu estou falando a respeito do teu povo, Daniel. Teu povo, capítulo 12. Que povo que é esse? Este povo que é defendido pelo arcanjo Miguel. Então, irmãos, esse ressurgimento de Israel, e inclusive essa inclinação de muitos dentro da igreja para o lado de Israel, é uma coisa profética também. Mas nós temos que entender que Jesus não vai arrebatar Israel. Jesus vai arrebatar a igreja. E hoje qualquer judeu que aceita Jesus como Salvador é igual a você, gentio, ou eu, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Israel não faz parte do corpo de Cristo. As nações não fazem parte do corpo de Cristo. Só faz parte do corpo de Cristo quem confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, neste período que é o tempo onde acontecerá a plenitude dos gentios que nós falamos aqui. Esse tempo vai fechar, meus irmãos. Esse tempo vai fechar. Mas depois que a igreja sair daqui, muitos judeus saberão que Jesus é o Messias. E eles estão ligados à antiga aliança, eles guardam os mandamentos lá de trás de Moisés. Mas sabem que o Messias é Jesus, agora creem de coração. Vão passar a ser perseguidos. Todos os judeus? Não. Uma parte. Um grupo. Tá? A palavra de Deus nos fala que vai ser um grupo remanescente. Porque Deus tem sempre os seus 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Mas nós queremos aqui realçar para vocês que esse período que Jesus fala, que é o período da ira, do abominável da desolação, desse chifrinho insolente que tem boca, tem olhos também. Isso é importante. Os olhos significa conhecimento. Os olhos daqueles 4 animais em torno do trono, que tem olhos por dentro e por fora, né, das asas, em todo lugar, eles mostram a onisciência de Deus. Esse chifrinho terá, entre aspas, uma certa onisciência, conhecimento. E isso por causa da tecnologia que o mundo nesse momento terá. Ele saberá de coisas que ninguém imaginou que um governante, um dia poderia saber. Para ser mais simples, ele bota o dedo lá e busca lá, tal, e acha onde é que você está, sabe quanto de imposto de renda que você paga, quantos filhos que você tem, se você tem arma em casa, e qual foi a devolução do seu imposto de renda. E aonde que você está agora. Qual governo que teve um poder como esse? Um homem numa posição como se fosse o próprio Deus, assumindo como se fosse esse. E nós vamos ver que isso vai acontecer lá, vamos capítulo 13, um pouco mais adiante, ver o que acontece. Abominável a desolação, a manifestação deste homem nessa posição. Versículo 11. Antes de ler, eu tenho que explicar, porque aqui vai falar a respeito de uma outra besta, essa outra besta é o falso profeta. O povo de Israel espera o profeta Elias vir, tá? Porque Malaquias fala, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Converterei o coração dos pais aos filhos. Então eles estão esperando Elias voltar. Então muitos vão entender este homem, esse falso profeta aqui, porque ele vai ter poderes, e poderes até de descer fogo do céu, coisa que faz referência a Elias. Este homem vai surgir, tá? Ele está relacionado com o poder religioso. Vai surgir também. Ele que vai fazer o papel de Elias, ou o mesmo papel que João Batista, que era o Elias, que Jesus falou, né? Para preparar o caminho também desse homem,
que é o chifre, o pequeno chifre. E é isso que estará acontecendo na terra, e talvez seja essa a maior ilusão do povo judeu, quando ver esse homem surgindo com poderes e anunciando esse outro, até que ocorre esse momento que eu falei, em que ele se manifesta no templo, assumindo como se fosse o próprio Deus. Bom, tendo explicado isso, vamos ler o versículo 11. Vi ainda outra besta emergir, agora não é do mar mais, não é das nações, mas da terra, que faz referência à terra de Israel. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então aquele fato da ressurreição aí vai ser algo notório, Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Não assusta não, já fiz referência para vocês, que os magos lá de Faraó e os lá da corte do Nabucodonosor faziam coisas incríveis, mágicas, Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Lembra do Júpiter que o Antíoco botou lá no templo? Uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, ressuscitou, está vendo? Esse homem tem muito poder. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aquela do Antíoco Epifânio não falava não, mas essa aqui vai falar. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmãos, isso é um computador de 5ª geração, ou de 6ª, sei lá, que vai ser colocado lá no templo, a imagem do anticristo. Você chega lá e pode ler pela íris do seu olho quem que você é, te identificar. Não são coisas que estão longe da nossa realidade hoje não. Tá? A Bíblia fala que ele vai falar. Hoje existe o poder de colocar uma imagem holográfica, não pode? Aqui, na frente. Isso não está longe de acontecer não, irmãos. Nós estamos precisando, para que isso aconteça, apenas de um governo único sobre a terra. Fizesse morrer os... Então, todos, verso 16, os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É a marca da besta que a gente tanto fala, e o mundo inteiro marcado. Na testa ou na mão direita. Agora, o que esse chip tem? O que ele vai fazer? Um controle, irmãos, só o controle. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, 666. 666. Então esse governo já está aí, e ele já foi anunciado desde o Daniel, lá no capítulo 2, no capítulo 7, mostrando a sequência dos reinos, o último que vai vir, e ele mostrando que esse último tem 10 pilares, e são 10 governos que vão surgir, no meio desses 10, 3 caem, e surge uma figura totalmente diferente daqueles outros, com um poder muito grande. Vai ser no tempo da ira, ele vai ter 42 meses, 1 ano e meio de ação na terra, mas esse tempo que Jesus falou vai ser de grande tribulação, porque ele vai se manifestar nesse lugar aqui no templo do Senhor, como Jesus falou, e também o nosso irmão Paulo, o profeta Paulo, nos anunciou isso. Este, então, é aquele que será quebrado, destruído por Jesus quando ele volta, a pedra chega na terra, capítulo 19 do Apocalipse, Jesus chegando e destruindo a besta e os seus exércitos e estabelecendo, então, finalmente, definitivamente, o seu reino aqui na terra. Amém? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para a próxima reunião nossa, a penúltimo estudo aqui sobre esse tema. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.